Convidámos a Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Adelaide Teixeira, para a primeira entrevista da Portes à Lácer TV. Senhora Presidente, o que a fez deixar o Algarve para viver em Porto Alegre? Olha, isso é uma história muito longa. Eu, desde pequenina, que vivo no Alentejo, portanto, o meu percurso tem sido sempre no Alentejo. O meu pai estava ligado à construção de barragens e, portanto, desde Ervidel, Aljustrel, Moura, Alter do Chão, portanto, eu vivi sempre, desde pequenina, como digo, no Alentejo. E a última vez, portanto, que o meu pai aqui esteve no Alentejo foi exatamente por causa da barragem do Pisão, isto em 1969. E durante 12 anos, portanto, permaneci aqui em Alter do Chão. Entretanto, conheci o meu marido, que é daqui da zona, que é de Alter, e na altura optamos por viver em Porto Alegre, também pela cidade em si, pela qualidade de vida que esta cidade oferece e, de facto, temos que dizer que é uma cidade que se vive calmamente e que, se as pessoas percebessem as vantagens que é viver numa cidade destas, eu penso que Porto Alegre neste momento tinha muito mais gente aqui e a optar por viver neste espaço. Assumiu o lugar do engenheiro Mata Cárceres a meio do seu mandato. Encontrou alguns constrangimentos? Apesar de ter sido a meio do mandato, eu já era a vice-presidente da Câmara, portanto, era conhecedora, portanto, de todos os dossiês, praticamente. Um ou outro, havia algum assunto, um ou outro, que podia não estar tão à vontade, mas, basicamente, eu já estava presente e tinha, portanto, conhecimento deles todos. Aliás, o engenheiro Mata Cárceres também tentou ir passando, de algum modo, alguns assuntos mais importantes. Portanto, não foi nenhuma surpresa, portanto, a tomada de conhecimento dessas matérias. Conciliar as funções de Presidente da Câmara Municipal com a sua vida pessoal e familiar é de alguma forma um desafio? É sempre um desafio, não é? Principalmente quando se tem 3 filhos, não é? No entanto, eles, graças a Deus, já são crescidinhos e, portanto, dá-me alguma liberdade de tempo, porque é preciso uma grande disponibilidade de tempo para ser Presidente de Câmara e é preciso, de facto, abraçar isto de forma plena. Sabemos que o mundo político é maioritariamente dominado por homens. Já sentiu alguma vez que olham para si de forma diferente por ser mulher? Não, eu penso que hoje em dia já não se colocam essas questões. Interessa sim a competência, a eficiência e a eficácia e, portanto, o conhecer, estar por dentro dos assuntos e penso que isso já não se põe desse modo. Na sua opinião, por que motivo as mulheres não estão tão presentes no mundo político? Eu penso que tem a ver também com a disponibilidade. Como lhe disse já, é preciso uma grande disponibilidade, estar-se, portanto, 100% disponível para abraçar e estar, ou estamos plenamente, ou então não vale a pena. E, de facto, as mulheres, nesse aspecto, têm mais ocupação, porque além da sua carreira profissional, têm depois também os filhos, a casa, e de facto não há tanta disponibilidade, mas não penso que mais tarde ou mais cedo, e aliás nota-se essas mudanças, as pessoas vão começar a gerir também a sua vida de forma a conseguir ter tempo para este tipo de atividade. Sente que dentro do mundo político, em comparação com os homens, as mulheres tendem a tratar dos assuntos de forma diferente? Isto é, acha que são mais sensíveis e cuidadosas na hora de tomarem decisões? Não sinto, de facto. Há homens também extremamente sensíveis, portanto, em todas as áreas, e principalmente eu trabalhei com o engenheiro Mata Cárceres, o ex-presidente da Câmara, e ele era uma pessoa também extremamente sensível e extremamente humana no que diz respeito, por exemplo, aos assuntos sociais. Talvez por vezes não se note tanto, não é? Porque o homem tem tendência às vezes a esconder mais as emoções. Mas de resto, penso que as pessoas, desde que haja essa componente humana, são sempre sensíveis, mesmo às temáticas que são mais sensíveis e mais, portanto, ligadas aos assuntos sociais, à questão da pobreza, portanto, penso que não há grandes diferenças. Tem alguma personalidade política feminina que tome como exemplo? Eu agora, a Presidente da Assembleia da República, eu acho que é uma pessoa extremamente interessante, uma pessoa extremamente sensível, uma pessoa extremamente inteligente e que consegue, portanto, impor-se numa Assembleia da República. Não é fácil, portanto,
porque nós vimos, não é? Gerir aquelas pessoas todas não é extremamente difícil, não é? E pôr ordem e dar tempo. E ela acho que é uma pessoa extremamente sensata e é uma pessoa que consegue conciliar, portanto, é consensual e é uma pessoa que é muito respeitada. Pensa recandidatar-se? É assim, isto só mesmo no campo das hipóteses, só o faria se de facto conseguisse determinadas coisas para Porto Alegre. Porque senão não vale a pena. Ou nós, de facto, conseguimos atingir determinados objetivos, ou então não vale a pena. Portanto, eu sei que tenho muito pouco tempo, tenho 2 anos, não chega a 2 anos, portanto, me posso no dia 8 de agosto, mas só é um desafio que eu faço a mim mesma, portanto, coloco alguns objetivos e se os alcançar, aí ponderarei, portanto, candidatar-me ou não. Se não os alcançar, acho que não. Obrigada, Sra. Presidente. Adelaide Teixeira só irá ponderar recandidatar-se se conseguir alcançar determinados objetivos que impôs a si própria. Esta foi a primeira convidada das entrevistas da Porto Salácer TV.